Mas falando um pouquinho sobre cultura corporativa, né? Existem várias definições, mas eu vou dizer a que eu mais gosto, assim, né? Ela é basicamente a personalidade daquela empresa, daquela instituição. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um BetaCast. E se você está estranhando, não sabe quem sou eu, está se perguntando cadê a Thay? Isso quer dizer que você não assistiu o nosso último episódio sobre fidelização de clientes no mercado segurador. Esse episódio está imperdível, então se você não assistiu ainda, vai lá, pode dar um pause, a gente te espera aqui. Assiste o episódio, mas volta para cá. Agora, se você já ouviu a despedida da Thay no último episódio, sabe quem eu sou? Fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de cultura corporativa como um diferencial competitivo. Você sabe o que é cultura corporativa? O que a gente quer dizer quando está falando desse termo? Como a cultura corporativa bem feita pode impactar positivamente nos resultados? Bom, se você tem dúvida em qualquer um desses termos, qualquer um desses pontos, fica aqui com a gente, que a gente vai responder tudo isso e muito mais. Mas, antes da gente adentrar nesse tema, eu quero dar as boas-vindas para a Luísa Bretas, que vai estar tocando a partir de agora o BetaCast comigo. Lu, é um prazer ter você aqui comigo, então eu vou deixar você mesma se apresentar para o pessoal. Obrigada, Léo. Obrigada por essa super apresentação. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui tocando esse programa junto com o Léo. E a gente vai trazer aqui o tema sobre cultura corporativa, que quando a gente fala sobre cultura corporativa, às vezes a gente pensa muito no ambiente agradável de trabalho, engajamento, o que é isso também, mas não apenas isso, né? Também tem estratégia do negócio, impacto nos resultados. Então, para falar sobre isso, a gente está aqui com o Lucas Neves, o nosso CFO, diretor de Relações com Investidores, Marcos Oliveira, o nosso CEO, e a Carol Bento, que é a nossa diretora de Gente e Cultura. Sejam muito bem-vindos. Então vamos dar início ao nosso BetaCast, é um prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria inicialmente de dizer para todos e contar um pouquinho do que tem sido a UIS nos últimos 2 anos, né? Vou buscar os últimos 2 anos, embora a gente esteja fazendo 50 anos de existência, agora em 2023, motivo de muito orgulho para todos os colaboradores da UIS, mas os últimos 2 anos foram extremamente intensos, né? Nós realizamos cerca de 12 M&As nos últimos 2 anos, nós demos um guidance no ano de 22 para superar o faturamento de 1 bi e superamos, nós construímos uma série de parcerias e isso tudo tem trazido o que a UIS é hoje. E o que é a UIS? A UIS é uma corretora completa de seguros, especialista em bancassuras, distribuidora de consórcios e crédito e também atua no segmento de serviço, né? A UIS hoje ela é muito mais do que uma grande empresa. Ela é a casa de muitos dos nossos colaboradores que hoje nós fazemos por eles e eles fazem por nós, né? A UIS, que tem esse DNA ágil, tech, criativo, ela nesses últimos 2 anos veio realizando uma dinâmica muito forte de crescimento inorgânico. Em 2023, né, eu assumi, juntamente com meu companheiro Lucas Neves, a diretoria estatutária do Grupo IS, e nós tivemos a oportunidade de termos que revisitar algumas situações de uma empresa que é dinâmica como é a UIS, né? Essa empresa dinâmica, inclusive, ela faz link com tudo que vai ser dito sobre exatamente a cultura corporativa, como isso se integra e como isso faz com que a gente tenha uma maior percepção dessa grande empresa que nós temos o prazer de dirigir e compor junto com todos os Wizards, como a gente costuma dizer. São 50 anos de história, né, Marcos? Então eu acho que tem muita coisa aí para contar e ela tem essa característica de dinamicidade, senão não estaria conseguindo marcar esses 50 anos, né? Exatamente assim. Então, iniciamos 23 revisitando o planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque a gente tinha uma empresa que vinha numa pegada de crescimento inorgânico e a gente precisava transformar a empresa e passar a dar uma atenção maior na eficiência, passar a dar uma atenção maior à lucratividade do negócio, passar a entregar para acionistas e investidores aquilo que eles buscam numa empresa de capital aberto como somos,
de tal maneira que a gente passou a olhar a empresa também com um olhar de maior margem, com sinergia entre essas empresas. Hoje nós somos, dentro do grupo, 12 empresas voltadas dentro do que a gente chama de conglomerado WIS, digamos assim, de tal sorte que essas empresas elas atuam no segmento de bancassuras, né? Nós temos ali parcerias com grandes bancos, como todos sabem, como exemplo BRB, Paraná Banco, Banco Omni, Banco Inter e outros, né? Temos também parceria com diversos outros bancos na esteira de crédito e consórcio, né? Como o Banrisul, como Santander, como Itaú, como o Banco do Brasil, como CNP, aí já não mais banco, mas dentro da linha de consórcio, como administradora. Enfim, temos uma gama de outros negócios que fazem com que a WIS hoje, em 23, ela tenha uma pegada muito mais de nós buscarmos eficiência para o nosso negócio, buscarmos resultado para o nosso negócio e buscarmos sinergia entre o nosso negócio. Tanto é assim que nós estamos vestindo uma camisa aqui que diz tudo, agora. Né? Isso. Onde a gente fala que 1 mais 1 é maior do que 2. Né? Como eu costumo dizer na oportunidade que tenho, toda vez que a gente fala da WIS, a gente se lembra de algo que é maior. Por quê? Porque o todo, ele sempre vai ser maior do que a soma das partes. E a gente entende a WIS desta maneira, né? Eu acho que, em linhas gerais, o que eu gostaria de trazer desse início de WIS de 23 para frente é basicamente isso. A gente vai continuar crescendo, nós estamos nos organizando com tudo aquilo que nós trouxemos nos últimos anos, exatamente para poder crescer ainda mais a partir do próximo ano, e desse ano também, logicamente, fazendo os resultados, mas crescimento que eu digo com novas parcerias que a gente já está trabalhando para isso. Né? Deixar o Lucas falar um pouquinho. Lucas, diga um pouco da sua visão, do que nós estamos enxergando aí. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui no BetaCast, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Acho muito bacana, acho que isso aqui reforça um pouco o tipo de cultura que a gente tem e a forma com que a gente gosta de se comunicar com os Wizards, então eu acho muito bacana esse formato novo, jovem, assim, eu acho que fala um pouco com os valores e com o jeito que a gente enxerga a companhia. Acho que só complementando um pouco do que o Marcos comentou, né, e eu cheguei recentemente, assim, a WIS é gigante, assim, dentro do ecossistema de seguros, ela é uma corretora de seguros que tem um tamanho muito fora da curva do mercado de seguros, né. E uma das coisas dentro desse planejamento estratégico que a gente trabalhou e que a gente acha que é muito importante a gente sempre reforçar é quais são as vantagens competitivas da WIS. Ou seja, o que a WIS faz melhor do que os seus concorrentes, que faz com que a WIS seja uma melhor opção para os canais de distribuição de seguros. E a gente sempre gosta de reforçar que são 4 grandes vantagens competitivas com que a gente gosta de explicar a companhia. A primeira é uma vantagem competitiva de tecnologia e serviços. E isso vem do DNA de uma empresa que está há 50 anos só vendendo seguro, então tem muito conhecimento empírico de testar, não dar certo, refazer, reestruturar, reorganizar. E também tem da pluralidade de coisas que a WIS faz. A WIS vende seguro de automóvel, operação de concessionária que consegue. A WIS vende seguro digitalmente através do Banco Inter. A WIS vende seguros através da BRB Seguros no Banco BRB e por aí vai. Então essa pluralidade de produtos, mais esse histórico de 50 anos só vendendo seguros, preparou a WIS para ter uma estrutura de tecnologia e serviços que diferencia ela do resto do mercado, né? O segundo ponto que eu acho muito bacana é o nosso modelo de gestão, que é o como a gente faz isso, como a gente transforma a experiência dos canais, né? Como é que eu me associo a um canal que está há 10, 15 anos vendendo seguro e falo para ele, a gente pode fazer melhor.
Então a gente foi desenvolvendo várias ferramentas para a gente conseguir fazer isso melhor, e eu acho que o mais bacana é que depois das últimas 12, né, a gente fez 20 aquisições nos últimos 5 anos, a gente está cada vez melhor, porque cada aquisição que vem a gente aprende um pouco, a gente melhora o nosso modelo de gestão. E eu vou destacar aqui 2 exemplos de coisas bacanas que a gente faz, que é o MGW, modelo de gestão WIS, e o PAIN. Então são ferramentas que a gente usa quando a gente entra num canal para a gente trazer um pouco do DNA da WIS para aquele canal. E para terminar, acho que os últimos 2 pontos, um eu vou deixar para a Carol puxar o ponto da cultura corporativa, o outro é track record. Então a gente tem tecnologia e serviços, a gente tem esse jeito de fazer, que é o nosso modelo de gestão, e por fim, a gente já tem histórico, porque não adianta fazer tudo isso e não entregar resultado. Então, a gente foi mudando muito ao longo dos anos da história da companhia, mas acho que é seguro dizer que a gente já tem vários cases de sucesso dentro do Grupo WIS, seja com a nossa operação de serviços, seja com crédito e consórcio, seja com bancassurance. A gente consegue ver como o resultado das nossas sociedades a gente conseguiu gerar valor, capturar valor para a gente, gerando valor para os nossos sócios. Então a gente conseguiu transformar o resultado da Interseguro junto com o banco, a mesma coisa com o BMG, a gente transformou a Promotiva num dos principais canais de distribuição de consórcio do Brasil. E acho que o último ponto, que é a cola que une todas essas coisas que eu estou falando, é a nossa cultura corporativa, nosso jeito de pensar e de se comunicar com os nossos funcionários e de quais são os valores, o que a gente acredita, que eu vou deixar a Carol falar um pouquinho aqui. Perfeito. Carol, já que você já vai falar sobre isso e vai aproveitar para se apresentar, eu já vou engatar a minha primeira pergunta para você, que eu queria que você explicasse para a pessoa que viu o título desse episódio falando cultura corporativa, diferencial competitivo. É um termo que a gente usa muito, mas que eu sei que tem muita gente que não sabe exatamente na prática o que a gente quer dizer quando está falando sobre cultura corporativa. Então vou deixar você se apresentar e já explicar isso para a gente. É um prazer estar aqui com vocês, meu primeiro BetaCast também. Estou com um grupo de peso aqui no meu lado, né? Com vocês aqui também, então muito obrigada pelo convite. E esse é um tema que, se vocês deixarem, eu não vou parar, então me interrompam, porque é um tema que eu sou apaixonada. Mas falando um pouquinho sobre cultura corporativa, né? Existem várias definições, mas eu vou dizer a que eu mais gosto, assim, né? Ela é basicamente a personalidade daquela empresa, daquela instituição. Né, são os princípios que a gente chama de princípios fundamentais que guiam as ações e as decisões das pessoas que fazem parte daquela empresa, daquele grupo, enfim, né, daquela companhia. Então, em linhas gerais, é uma espinha dorsal, né, que fica ali sustentando aquela empresa para que as outras partes da engrenagem, né, outros órgãos ali do corpo, fiquem sustentados ali por aquela espinha dorsal. Então, assim, existem 1000 definições, se as pessoas digitarem, eu nem vou falar mais no Google, no chat GPT, né? Se digitarem lá, vão ver algumas definições, mas aí eu trouxe a que eu mais gosto, que eu acho que mais conecta, é mais fácil de explicar, né? Que é essa característica que norteia as ações e as decisões de um colaborador. E faz muito sentido com o nosso negócio aqui, né? Que a gente é um grupo completo, como vocês falaram, a gente atua em vários canais, como o da Polishop, de consórcio, e no banco, que é o nosso core aqui, core business. Então, assim, ter essa espinha que conecta tudo e guia tudo mostra muito a nossa sinergia e como a gente conseguiu estar aí no mercado tanto tempo e atingindo resultados incríveis, né? Perfeito. E acho que isso fica muito claro, né? Quando a gente põe nas ferramentas ali, né? Que nos diferenciam dos nossos concorrentes. A gente trazer cultura como um diferencial mostra claramente que nós somos uma empresa de serviços, né? Que prestam serviço e que dependem das pessoas para fazerem isso. Então, se a gente não tivesse né, essa cultura forte, que a gente entende que é o nosso diferencial, provavelmente seria muito mais difícil chegar a alguns objetivos, né? Então, faz total sentido. Carol, não é fácil, né, assim, manter essa cultura tão forte na WIS, porque a WIS é uma empresa grande, com várias unidades de negócio, que tem funcionários que atuam em áreas muito distintas uma das outras. Então, eu queria que você explicasse pra gente também, na sua visão, quais são os fatores, os pontos fundamentais para se construir uma cultura forte. Eu também diria que quando você vai estudar sobre o tema, existem N também definições. Eu vou trazer 3 pontos que eu acho que são muito importantes quando a gente fala de uma
cultura corporativa forte. Uma é você ter um propósito muito claro, né? Então você conseguir traduzir para os seus colaboradores e como marca empregadora qual é o propósito da sua empresa, para que ela existe, o que ela quer gerar de impacto, né? Eu acho que também tem um segundo ponto que é a prática de acordo com a teoria. Então, o que a gente fala de cultura precisa ser vivido no dia a dia, né? Então, as pessoas precisam sentir que o que a gente sinaliza que a gente tem de cultura, elas vivem na prática aqui no dia a dia. E eu acho que terceiro, e aí eu acho que é onde as pessoas vivem aprendendo e reaprendendo, é a comunicação eficaz, né? É você ter uma comunicação transparente, rápida e eficaz, que você não permite, né, que fofocas, rádio corredor ou coisas às vezes pequenas que podem se tornar muito grandes, você ajusta em tempo mais rápido e você garante que essa comunicação é da forma como você acredita que ela precisa chegar. Então, assim, mais uma vez, existem várias coisas que influenciam numa cultura forte, mas eu acredito que esses são 3 pontos assim, que são cruciais para uma cultura que se diferenciar. A comunicação transparente, né? Exato. E aí, trazendo um pouquinho que vocês falaram do negócio, da mudança também na nossa estratégia, eu queria que vocês contassem como foi a construção da cultura, né, corporativa da WIS e como que funciona essa manutenção, porque a cultura tem que ser algo vivo, ela tem que acompanhar a estratégia, ela tem que acompanhar o momento da empresa, como que ela tá. E aí, queria que vocês contassem como foi isso na WIS. Bom, eu acredito que a cultura na WIS, e eu não estava ainda no grupo WIS, é só um reparo, né? Eu participei da WIS, que na época não se chamava WIS, na década de 90, né? Foi uma honra e uma surpresa extremamente positiva retornar ao WIS depois de tanto tempo. É bacana dizer que a cultura ela sempre foi uma coisa que permeou a cabeça dos dirigentes desde sempre, não é? Evidentemente que após 2015, né, da empresa se colocar para o mercado aberto, né, foram criados vários instrumentos de governança, instrumentos de maior apoio à área de compliance e tudo mais, de tal sorte que seria interessante e importante uma empresa que estava num crescimento tão grande ter uma área de cultura organizacional bastante estruturada, né? Tanto é que a nossa chamada área de RH, ela tem a denominação de diretoria de gente e cultura, não por outro motivo, né? Porque isso é um reforço dentro da empresa e uma visão da empresa de que ela consegue construir com os seus colaboradores muito mais se eles se sentirem parte daquele negócio, né? E é assim que isso é feito. Eu acho que o período de gestão dessa diretoria, tanto da pessoa que antecedeu a Carol Bento, como já na gestão dela, né, ela head da diretoria, isso foi uma coisa que foi implementada com muito carinho, né? A cultura, buscando todos os seus elementos, buscando todos os seus pilares, alicerçado também na diversidade, que é uma coisa que para a gente é muito cara, né? Eu diria que eu passei e tive a oportunidade de conviver com diversas empresas. Dificilmente a gente encontra uma empresa com uma clareza, uma transparência e uma franqueza na forma de lidar com a diversidade como a WIS trabalha, como a WIS opera, né? Nós hoje operamos sem discriminação de cor, de gênero, de classe social, de pessoas com deficiência, enfim, nós somos uma empresa que temos, assim, orgulho dessa nossa característica, desse DNA que foi gestado já desde muito e hoje ele está absolutamente operacional dentro da nossa empresa. Inclusive, tivemos agora, né, um programa afirmativo, né, um programa de estágio afirmativo para pessoas negras, né? Acho que isso reitera muito o que você está comentando, Marcos. Exatamente. A nossa empresa, assim, dificilmente nós vamos encontrar no mercado uma empresa que apoia tanto as minorias como nós conseguimos trabalhar isso. Não de forma para ganhar likes ou qualquer coisa que valha, de uma forma genuína, uma forma autêntica, né? Nós valorizamos o ser humano pelo que ele é, não pelo que ele
mostra pelo que ele tem, pela imagem ou qualquer coisa. Então isso daí é uma coisa que é um valor da UIS que é muito forte pra gente. E inegociável, né? Porque a nossa sociedade ela é plural, então assim, como que a empresa não vai ser, né? Absolutamente. E eu acho que esse é um ponto interessante que você comentou, Luiz. Assim, acho que não existe manutenção de cultura. Assim, a cultura é um negócio vivo, porque os desafios da sociedade mudam. E eu acho também um pouco da cultura que a gente cria um pouco o que a gente espera da nossa sociedade. Assim, a gente é um microcosmos do resto do país, né? Então eu acho que um dos desafios que a gente tem é melhorar, né? Ter uma cultura mais inclusiva, que funcione melhor. E dentro dessas coisas que o Marcos comentou, acho que uma coisa que eu acho que ela é muito clara para quem está fora da companhia também, um outro valor que ele é meio que intrínseco desse novo momento da UIS, né? Você imagina uma empresa que ficou 48 anos trabalhando praticamente no mesmo canal, né? E aí a gente sai de atender um canal para quase 20 aquisições num período de 2 anos, assim. Então, eu acho que um valor da UIS, que é muito claro como proposta de cultura e de valor, é o dinamismo. E eu acho que o dinamismo ele conversa com o autodesenvolvimento. Então, a gente tem uma proposta, né, chama BetaCast. A gente está sempre querendo melhorar, evoluir, seja em questões sociais, seja em questões de equidade e seja em questões técnicas. A gente sempre está procurando o autodesenvolvimento. Eu acho que esse talvez seja um dos principais valores desses últimos anos também que a gente trouxe junto com a companhia, que é esse valor da gente arriscar, da gente sempre procurar melhorar, da gente ter uma atitude de buscar algo que ninguém está fazendo. E eu acho que isso conversa aí fazendo link muito com a nossa estratégia, porque eu tenho que trazer pontos de vista para aqueles canais que eles não estão vendo. Então, para eu trazer esses pontos de vista, eu preciso de uma empresa plural, porque eu preciso de pensamento divergente para poder trazer novas soluções. E eu não posso criar uma cultura onde eu vou sempre punir o erro. A gente tem que cobrar a performance, que acho que é um ponto importante, mas a gente tem que dar autonomia para errar. Porque se você tirar autonomia para errar, as pessoas vão sempre fazer as mesmas coisas. Assim. Então eu acho que esse valor da UIS para alinhado à nossa estratégia de trazer algo novo para esses canais, eu acho que é um link muito bacana como a nossa cultura alimenta a nossa estratégia. Já foi FENAI, já foi PA, e a gente chega ali no momento de UIS, em todas essas viradas que a gente foi fazendo, a gente foi mantendo o que era importante naquela cultura que fez a UIS chegar onde ela chegou e foi revisitando alguns outros pontos que naquele contexto não fazia mais sentido. E aí agora não foi diferente, né? A gente olhou para a nova proposta, inclusive de simplificação, de explicar a UIS para o mercado, e a gente falou, por que não simplificar também, né, a cultura, o nosso jeito de ser o UIS, né? O UIS Way, ele simplificando é o jeito UIS de ser, né? Perfeito, É o que a gente gosta de colocar. Eu queria que você também trouxesse pra gente, já que você citou ele, a importância de se construir um material como esse, consolidado, onde todo mundo consegue, com facilidade, onde todos os colaboradores, né, conseguem, com facilidade, acessar esse compilado, esse guia da cultura UIS. E até que ajuda muito no onboard, né? Quando a pessoa tá chegando na empresa, ela entender, porque a gente escuta muito de fora, mas quando ela entra ali, o que eu vou viver agora? Como a Lu falou, né? Todo Wizer, quando entra na UIS, recebe o UIS Way, não é, Carol? Exato. Então, na verdade, eu acho que o UIS Way, o livro, ele é só, inclusive a gente vai para uma V2 dele, né? A segunda edição. Mas eu acho que ele é só um dos elementos que reforçam a cultura, né? Quando a gente fala da cultura, a gente fala de vários elementos que a gente vai botar em contato com aqueles colaboradores ou futuros colaboradores que demonstram como que a gente vive a nossa cultura no dia a dia. Então, assim, eu acho que o livro ele é a materialização daquela cultura escrita, trazendo cases reais das pessoas que passaram, que viveram aquele determinado pilar da cultura na companhia. Mas a gente tem diferentes formas. A gente tem uma página na nossa BetaNet, que é a nossa intranet ali, né? Tudo que vocês vão ver, acompanham com o nome Beta, viu, gente? A nossa melhor versão sempre. Então, a gente tem que guia, que é o nosso guia de cultura. Então, lá a gente vai trazer clareza, né? Do que a gente espera, do que a gente não espera dos nossos colaboradores. No dia a dia, a gente vai reforçar, seja por ações ou iniciativas afirmativas, né? Que representam um dos nossos pilares, de tão relevante que esse tema é pra gente. Assim como, por exemplo, a gente falar de resultados consistentes, que é um dos novos pilares,
a gente está falando e comunicando para aqueles colaboradores esse novo momento da companhia. Então, onde a gente para, né, de falar de foco em resultado apenas, a gente passa a falar, a gente passa a comunicar, e aí a gente cria vários símbolos para comunicar isso para os colaboradores sobre o que é importante para a gente. Eu acho até que o que se busca é alcançar uma conexão emocional com os nossos colaboradores, né? Assim, isso é uma característica da UIS, como disse o Lucas, sobre a possibilidade e a aceitação do erro e da tentativa e de refazer e novamente tentar, é uma coisa que faz e tem muito a ver com a UIS, que é a coragem, né? Como dizia Nelson Mandela, coragem não é ausência de medo, né? É o triunfo sobre ele. A gente está sempre buscando isso, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante e muito característica da nossa UIS, né? Eu acho muito bacana. Eu queria até aproveitar para fazer um gancho e perguntar para o Lucas. O Lucas, ele não falou isso no início, mas a gente vai entregar ele aqui. Ele saiu, se arrependeu e voltou, tá, Olha gente? só, a Carol jogando segredos na hora. Assim, só para dizer que a gente tem vários casos, ele não é o único, depois a gente pode fazer uma brincadeira no Conexão Wizards aí, passar uma listinha das pessoas que se encantaram tanto pela companhia que voltaram, mas brincadeiras à parte, Lucas. Nesse momento, assim, que você esteve fora da companhia, o que você mais... Gente, peguei o lugar de vocês, mas... Carol, fica à vontade. Daqui a pouco eu devo para vocês. Mas eu queria saber o que é dessa questão, assim, que a gente fala da cultura, o que ele mais sentiu quando ele estava fora, assim? Cara, assim, tem algumas coisas interessantes, assim, dessa sua pergunta. Acho que a primeira coisa, assim, que cada um é suscetível a um tipo de estímulo, Perfeito. né? E uma das coisas que eu tenho muito carinho quando eu trabalhei aqui, eu cheguei aqui na companhia durante o processo de abertura de capital, acho que a gente fez muita coisa legal, mas acho que não é isso que eu guardo, assim, do tempo que eu tava aqui. Acho que, assim, o valor que eu mais guardo daquela época, assim, eu nunca trabalhei com tanta gente boa ao mesmo tempo, assim. Então, o estímulo intelectual, para mim, me fazia muito bem, assim, porque eu sentia que ali a barra era alta. E é aquela coisa, assim, do salto em vara, né? Tipo, se você acha que a barra tá em 1 metro e você pode soltar 4, por que você vai soltar 4 se você pode soltar 1,20 m e passar? Então eu sentia que a barra tava sempre alta e sempre me esforçava a melhorar, né? E eu acho que isso é uma imagem que eu guardo com muito carinho. Assim, tá no DNA da companhia uma cultura de muito cuidado na apresentação, uma cultura de consistência. E quando eu saí, eu sempre guardei com muito carinho, assim, essa lembrança. Acho que a gente fez muita coisa legal no mercado também, né, com a abertura de capital da empresa. Isso era uma das coisas, assim, quando eu vou contar a história da minha carreira, acho que sempre eu guardo um capítulo especial para falar do processo de abertura de capital da UIS, que foi um processo muito trabalhado, muito difícil. Foi o único IPO que a gente teve no ano que a gente fez a abertura de capital da UIS, que foi 2015. Então, assim, foi batalhado, não foi dado pra gente essa abertura de capital. Uhum. E quando eu volto, eu acho que eu vejo várias coisas daquela essência que eu tive na minha primeira passagem, mas uma companhia completamente diferente. Muito mais dinâmica, muito maior, muito mais complexa, com muito mais sócios e com muito mais desafios, assim. Então, eu acho que, puxando um pouco esse meu estímulo do desafio, eu acho que quando eu olhava o UIS de fora, eu acho que o meu jeito de pensar e o meu jeito de trabalhar poderiam contribuir para esse novo desafio da empresa. Então, quando foi feito o convite, eu achei que foi a fome com a vontade de comer, que eu acho que eu tinha como contribuir para os novos desafios da companhia. Quem está nos vendo e nos ouvindo já percebeu que a palavra da UIS é dinamismo, né? Exatamente. Que a gente repetiu já essa palavra várias vezes aqui, em vários momentos. Uhum. E é um negócio que todo mundo que está de fora também tem a mesma percepção. Assim, cara, vocês estão sempre a 200 por hora, né? É um pouco isso. Assim. Aproveitando então o dinamismo, né, que a gente atualizou a nossa cultura, essa V2 que a Carol mencionou. E também essa sinergia, que assim, a construção não, né? A atualização envolve diversas áreas. Parte estratégica, até a simplicidade, a apresentação para o mercado, a cultura como né, propriamente dita, comunicação. E eu queria saber, assim, que áreas que foram envolvidas, assim, desde o início, quem que vocês escutam para a construção e materialização dessa parte da cultura? Vocês me complementam se eu esquecer alguém, gente. Mas, assim, a gente entende que, na verdade, a gente parte de todos os colaboradores, né? Porque a cultura, a gente literalmente pega o que a gente sente na prática
e traz para estudar. Vamos pegar as áreas especialistas ali para trabalhar aquele conteúdo e transformar ele nos nossos pilares. Então, a gente consumiu isso, né, de todos os colaboradores, mas em especial foi a diretoria de Gente e Cultura, a área de cultura especificamente, né, a gente tem uma área dedicada para isso, a área de comunicação, qual vocês fazem parte, e a área de estratégia também, porque a gente sempre conecta a nossa cultura com a estratégia do negócio para que ela aconteça ali da melhor forma, né? A gente está mais conectado, não ficar aquela cultura distante do que o negócio faz. Então, a gente tenta sempre conectar a estratégia de pessoas com a estratégia no negócio para que elas caminhem junto, né? Então, acho que em especial essas 3 áreas tem o dedinho ali na consolidação e na manutenção da cultura viva no dia a dia. E essas áreas têm muita relação com as demais áreas, né? Então, a gente consegue pegar muita informação de outras pessoas para complementar e fazer algo que realmente reflita. Esse ponto eu acho interessante, né, Carol? Assim, que praticar escutativa de verdade é um desafio, porque a gente vive num mundo que tudo trabalha para distrair a gente. É o celular, é a família, é o e-mail, é o Teams, é a reunião. E eu acho que uma das coisas boas com esse mundo mais digital é que você consegue capturar muito insight de muitos lugares. Processo de admissão, processo seletivo, entrevista de desligamento, pesquisa de cultura, clima. Então eu acho também que se você consegue puxar todas essas informações que a empresa te dá para você conseguir fazer um diagnóstico, inclusive se você se o que a gente está pregando de cultura está funcionando na prática e quais são os desafios, e por isso que a cultura é viva, porque você está sempre revisitando esse monte de informação que você recebe e cruzando isso com a estratégia da empresa, eu acho que tem chance de fazer um negócio que seja mais verdadeiro. Assim, quando você... E tem também, Lucas, algo que é importante mencionar, né? O modelo de gestão WIS, ele trouxe método, né? Metodologia, todo o funcionamento de todos os ingredientes que você necessita para dar esse dinamismo, para dar toda essa questão de cultura da empresa. Quer dizer, seria absolutamente impossível você ter um grupo de colaboradores tão grande, tão diverso, né? Espalhado em 12 subsidiárias, em todos os cantos desse país, se a gente não conseguisse ter uma metodologia muito definida, onde a gente conseguisse buscar esses insumos e, ao mesmo tempo, tracejá-los e permear toda a empresa. Então, assim, isso foi muito importante, isso é uma herança, é um legado que foi deixado, né? Eu não tenho aqui a arrogância de dizer que foi gestado nesta gestão, até porque não se teria tempo para isso. Isso é algo que foi construído ao longo do tempo e é um legado maravilhoso que a empresa tem, né? Perfeito. Certeza. Apesar da gente ter falado de todas essas áreas, teve uma que você citou, Carol, que eu queria abordar especificamente, que é a área de estratégia, né? A gente está passando agora esse processo de fazer o WISWay 2.0, a gente revisitou a nossa estratégia, né? Não é coincidência que essas coisas aconteceram juntas. Então eu queria que todos vocês, na verdade, né, o Lucas, o Marcos também explicassem pra gente qual que é essa relação tão direta que a cultura tem com a estratégia, por que a gente está fazendo isso agora juntos? Eu posso iniciar. Vamos lá. Eu acho que a gente está fazendo junto exatamente porque a cultura ela é viva, né? A gente, quando fala de cultura em qualquer ecossistema, em qualquer empresa, ela tem que ser viva. Se ela não é viva, alguma coisa está errado. Então, quem é de fora da WIS, gente, se está estagnado numa cultura aí e não está acompanhando a atualização do mercado, da sociedade e do seu negócio, tem uma coisa de estranho. Exatamente por causa disso, né? Ela é viva. E aí, à medida que ela é viva, se a gente ajusta o tom do negócio, seja na comunicação, seja na simplificação, seja, enfim, não importa, né, em que momento de conexão aquela estratégia está sendo ajustada, nem necessariamente para que a cultura precisa e deve acompanhar. Porque senão é aquele negócio que eu falei, a gente começa a distanciar a cultura da estratégia e fica inclusive aquele RH muitas vezes caminhando em lados opostos, né? E aí a gente acredita muito aqui na WIS, né? Pelo menos eu defendo isso muito com o meu time, depois eles podem falar o quanto eu sou chata com isso, que a gente precisa caminhar junto, porque se a gente fala, como o título desse BetaCast está chamando, né? Que a cultura impulsionando o negócio, se a gente estiver desconectado, se a gente não for vivo para acompanhar,
né, e se conectar com essa estratégia e atualizando à medida que a companhia vai evoluindo, dinâmica, como a gente já citou aqui 1000 vezes, né, como ela é, se a gente não estiver acompanhando, a gente vai provavelmente se distanciar e aí a cultura deixa de ser talvez um ativo. Ela pode até existir, porque a cultura vai existir. Você desenhando ou não. Boa ou ruim. Boa ou ruim, você desenhando ou não, vai existir uma cultura dentro da sua companhia, né? Então, é muito nesse sentido. E aí, eu acho que vale aqui um reforço, que eu acho que a gente citou vários, né? Os nossos 5 pilares novos aí, que a gente já explicou aqui, né, para os Wizards, mas que eu acho que vale falar para quem é de casa, né, quais são os nossos 5 pilares. Então, acho que é importante a gente citar. A gente tem desenvolvimento como um dos nossos pilares, a gente acredita que desenvolvimento vai muito além de treinamento na companhia. Então, a gente acredita que desenvolvimento é você conseguir lidar com os desafios diários ali, que você encontra na sua frente e você sair do outro lado. Isso pra gente é desenvolvimento na companhia. Treinamento, ele é só um canal para desenvolver algum tipo de gap pontual, mas a gente enxerga que desenvolvimento vai muito além. Você sempre vai sair um profissional melhor do que o que você entrou, não isso, sempre. Esse é um dos nossos lemas, inclusive está na nossa proposta de valor, está no nosso propósito, caminha aí com a gente. O segundo é equidade e inclusão, ele deixou de ser diversidade e inclusão para ir para equidade e inclusão, muito na pegada de promover a inclusão equidade por meio da inclusão, né? Então é a gente começar a ser mais afirmativo no nosso posicionamento, trazendo ainda mais fortalecimento para a gente citou várias vezes a questão da diversidade aqui e não podia ser diferente, ele faz parte da nossa cultura, tá no nosso pilar, nos guia ali no dia a dia. A gente também não muda muito, né? Sai ali de foco para resultados consistentes, acompanhando muito mais o momento do negócio, da questão da eficiência operacional. E a gente passa a ter 2 novos, né? A gente deixa de ter alguns que a gente já entende que estão consolidados, que já virou quase que uma premissa pra gente, para entrar na companhia, esses aqui já são checks antes de entrar. E aí a gente traz 2 novos, que é o dinamismo. Não tinha como a gente não trazer ele para um pilar da nossa cultura. O nosso negócio é muito dinâmico. É a gente conseguir lidar com esse mundo bunny que tá aí, né? Com uma velocidade muito grande de atualização, inteligência artificial, tudo isso. Não tinha como a gente não acompanhar dentro do nosso pilar de cultura e comunicar isso para os nossos colaboradores, que a gente precisa ter uma resiliência para lidar com essa velocidade dessas mudanças e como que a gente se torna protagonista diante daquelas questões, né? E sai do outro lado com soluções diante disso. E a sinergia, que também não podia ser diferente. Eu acho que eu posso dar vários exemplos. A gente falou isso aqui quando a gente apresentou o WIS. As 3 áreas, por exemplo, trabalhando junta, né, para entregar uma coisa muito maior para a companhia, que é a cultura. Isso mostra que a gente quer cada vez mais, né? Eu brinco que tem uma frase no que a gente espera de sinergia, que é delegue, cobre, confie, né? É a nossa capacidade que a gente quer ter cada vez mais a vontade, o interesse e agir dessa forma no dia a dia de confiar uns nos outros, delegar para a área que é especialista, que faz aquilo bem e confiar e cobrar que ela vai entregar para você. Então, acho que esses são os 5 pilares que a gente, agora nesse WizWay 2.0, a gente vem com eles ali conectados, segundo a sua pergunta, com a estratégia, mostrando lá que a cultura é bem viva e acompanha, né? E conecta muito com o que vocês trouxeram aqui, né? O Lucas voltou porque incentivava ele a sempre fazer o melhor. E assim, tá tudo encaixado com a sinergia, com confiar no trabalho do outro, incentivar o outro a fazer mais. O próprio desenvolvimento, né? Tem uma coisa bacana que a Carol comentou aí do pilar de desenvolvimento, que é uma coisa que eu sempre cito e percebo no dia a dia. Se nós olharmos hoje nos heads de companhia, das companhias, das subsidiárias, se olharmos alguns líderes dentro do grupo, né, em diversas posições, você vai enxergar pessoas que iniciaram conosco há 10 anos como analistas. Como a Carol, né? Olha aí. Então, você tem uma série de pessoas hoje que estão à frente da companhia absolutamente dentro do critério de meritocracia, porque as pessoas se desenvolveram, tiveram oportunidade para isso, foram levadas a esse tipo de desafio. Então, assim, é uma empresa que consegue construir carreiras também, né? Isso é muito bacana, né? Dificilmente uma pessoa que tenha passado pela UIS por 5 anos, ela fica saindo da UIS no ostracismo. Ela é uma pessoa já pronta e preparada para liderar. Isso é muito bacana.
Acho legal isso que você comentou, Marcos, porque assim, quando você passa 5, 10 anos, como tem muita gente que está aqui da companhia, a pessoa poderia ter saído, porque ao longo de 10 anos alguém te convida para algum lugar, e eu acho que se a pessoa escolhe ela ficar, ela não escolhe porque a empresa tem um propósito maior, e sim porque aquilo é melhor para ela também, né? Então eu acho que muito de ter um time que está há muito tempo na companhia tem a ver um pouco com essa questão de que a pessoa ainda olha para a empresa e fala, eu acho que esse é um lugar que eu ainda consigo me desenvolver e ser um profissional melhor, genuinamente pensando no meu próprio interesse também, assim, né? Então eu acho muito bacana isso, porque eu acho que é uma parte da barganha onde a gente ganha gente mais experiente e dá a chance da pessoa continuar se desenvolvendo, né? Acho que puxando um tópico legal, Marcos, aqui eu puxando um pouco um assunto, assim, falando um pouco de como é que a gente desenhou a estratégia e como é que, não sei se a palavra adaptou, a gente fez a versão 2.0 da cultura. Evoluiu, poderia dizer. Evoluiu a cultura, né? E eu acho que é muito bacana, assim, né? Mas contar um pouquinho também para todo mundo, que a gente juntou a liderança da companhia num hotel, no final de semana, fora de um dia normal de trabalho, das distrações que a gente está falando aqui, dos clientes, dos fornecedores, dos sócios, dos investidores. Um momento de imersão mesmo, né? De imersão, e eu acho que eu falando como recém-chegado, assim, uma coisa que eu achei muito bacana é que não foi autoproposto, assim, porque muitas vezes em algumas empresas é um pouco assim, a nossa cultura, a gente quer que seja assim, mas não dá para ser daquele jeito, assim. Então eu acho que tem um pouco de você expor e falar assim, o que a gente tá colocando aqui que não tá funcionando? E as pessoas precisam ter liberdade para poder falar isso, porque senão a gente começa a alimentar uma hipocrisia no discurso, né? E eu acho que quando a gente foi ali pro hotel, a gente conseguiu se colocar numa posição de não querer defender algo porque a gente acha legal de ter aquilo, e simplesmente entender e fazer o diagnóstico de falar, realmente, talvez então, será que isso aqui não está funcionando porque a comunicação não está tão clara, porque não é um valor tão direto? E aí eu acho assim, se eu pudesse talvez traçar um destino, Marcos, você comentar aqui, acho que primeiro a gente falou acho que a primeira pergunta que a gente se fez é assim, o que a Wiz é hoje? Depois dessas 12 aquisições, se a gente não sabe o que a gente é, nada deriva bom disso, assim. Aí a segunda ponta, a gente já sabe o que a gente é. Para onde que a gente quer ir? Tá claro também? Então isso aqui é o que eu sou, isso aqui é o que eu almejo ser. E aí vem a terceira pergunta, que é como é que a minha cultura, o meu jeito de pensar, a minha personalidade pode me fazer chegar lá mais rápido, né? Então acho que a gente seguiu um pouco essa ordem do bolo, de primeiro deixar muito claro para todo mundo o que é o Wiz, o que a gente tem de vantagem competitiva, para onde a gente quer direcionar nosso foco e a nossa atenção nesse mundo cheio de distrações, então para onde que a gente quer ir e como é que a nossa cultura consegue fazer com que a gente chegue lá mais rápido, né? Exatamente. Acho que se não é assim, a gente tem duas culturas, né? A que tá no papel e a na realidade, né? Então eu acho que esse encontro, por exemplo, que você citou, Lucas, é para isso. É para falar, será que o que a gente tem hoje no papel tá condizendo com a realidade, né? E tem analista, tem gerente lá, Exato. tem diretor, tá todo mundo. E esse movimento faz muito, impacta diretamente nos resultados, né? Porque não adianta nada você só falar uma cultura e não ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando, para onde a gente vai. Exatamente isso. E também você comentou no início, Marcos, que a gente lançou um guidance, né? E a gente superou esse guidance e tá muito conectado com isso da cultura. De olhar, calcular a rota, ver se tá chegando lá, se não, como que a gente pode melhorar, como que chega. E aí, caminhando um pouquinho aqui para o final, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, dar a dica para outras empresas, o que vocês aprenderam na Wiz de ter essa cultura forte, voltada para resultado, quais são os ganhos disso, como que vocês fazem essas trocas, né? Falar um pouquinho para as outras empresas. Bom, Acho que eu posso fechar, deixar ele. vamos lá, assim, é sempre muito complicado você apresentar a fórmula para qualquer outro núcleo, né? Porque toda vez que você vai para uma tribo diferente, você tem que entender o contexto daquela tribo. Então, assim, eu não acredito muito em fórmulas mágicas, né? Quer dizer, fiz isso aqui, deu certo aqui, logo eu levo e faço a mesma coisa ali, vou replicar e vai dar certo. Não funciona exatamente assim. Mas eu acho que alguns conceitos, alguns princípios, eles funcionam em qualquer lugar. Eu acho que princípio, às vezes, é muito mais importante até mesmo do que um grande planejamento estratégico, porque o princípio ele é anterior ao planejamento. E quais são os princípios que a gente enxerga como razoáveis, né? São os princípios que a gente tem praticado, né? Quer dizer,
é o princípio da gente considerar uma cultura com esses valores sendo os valores corretos, é o princípio da meritocracia, é o princípio da gente agir de forma transparente, é o princípio da gente ter ética, é o princípio da gente não buscar ter o ganho pelo ganho, buscar ter o ganho de forma a agregar valor, não é? Porque o ganho fácil, ele, como diz a própria palavra, é fácil, então tudo que você ganha fácil, você perde fácil. Então você precisa ter consistência naquilo que você faz. E eu acho que isso está dentro de toda a seara dos princípios básicos que norteiam as pessoas. E a empresa, ela é um CNPJ e quem faz a empresa são os CPFs, são as pessoas. Então, se você não tem um núcleo de colaboradores com princípios bem definidos, princípios éticos, princípios de valores, você vai construir uma gangue. E aí não funciona, né? Não vai funcionar. Pode funcionar no início, mas no médio prazo, longo prazo não funciona. Então, assim, eu não daria conselho para nenhuma outra empresa, mas eu acho que você ter princípios bem claros e definidos dentro dessa empresa e que vão formar, portanto, a cultura dessa empresa, você já tem um caminho bastante interessante, né? A partir daí é trabalho, é suor, não tem jeito, não tem solução. Acho que o Marcos falou bem, assim, acho que não existe receita de bolo, né? Mas assim, acho que uma coisa que ajuda muito a gente, assim, é meio brincadeira, mas é a palavra beta, assim, acho que a gente nunca tem um compromisso com querer estar certo ou com querer impor o que a gente faz, assim. Então, a gente escolheu esse jeito de chamar de beta, mas acho que esse compromisso com sempre ter algo melhor, eu acho que foi algo que levou a gente mais longe. Eu acho que esse assunto é muito importante para a nossa realidade porque a gente é um negócio de serviço, a gente não é um hospital, a gente não é um supermercado que tem estoque, né? Ou uma empresa que tem uma marca que você faz comercial. O que a gente tem são as nossas pessoas, assim, a nossa fábrica são os nossos funcionários, nossos wizards. Então eu acho que pra gente esse assunto é muito importante, talvez até mais do que a média de outros segmentos do país, assim, né? E talvez se eu pudesse dar um último comentário que eu acho bacana, eu acho que realmente praticar essa escuta de verdade, assim, porque eu acho que esses inputs eles vão redesenhando a cultura ao longo do tempo. E talvez um outro ponto que tem a ver com comunicação, eu acho que no mundo de hoje em dia tem muita informação, tem muita gente, tem uma Glassdoor com informação de ex-funcionários, o cara pode falar o que ele quer. Acho muito importante ser transparente, assim, pro bem ou pro mal na comunicação, né? Então a gente tem períodos melhores, períodos piores, períodos mais difíceis, períodos mais fáceis, períodos que a economia do país ajuda a gente, períodos que a economia do país faz com que a gente seja mais restritivo. E eu acho que se a gente é honesto no jeito de falar e de como se comunicar, eu acho que a gente tira o melhor das relações, porque eu acho que a relação é de duas vias, assim. Então eu acho também que isso alimentou muito a nossa cultura, assim. A gente sempre foi muito próximo dos funcionários e acho que a gente, no geral, sempre se comunicou de maneira muito direta. Eu vou para a parte mais técnica do negócio, assim, né? Eu acho que, de fato, o que eles trouxeram é muito importante, não existe copia e cola. Uma das grandes lições quando você estuda sobre cultura é exatamente isso, que cada cultura é única e você vai ter que entender o seu negócio e a sua empresa, os seus colaboradores para poder falar sobre o que você espera deles. Mas eu acho que a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a chegar, né, no como a gente quer guiar a cultura para que as pessoas atinjam os resultados. Mas eu acho que antes de falar disso, é muito importante deixar claro que é quase impossível mensurar a relação direta, né, de cultura com o resultado. Mas a gente sabe que as culturas que são mais fortes têm resultados melhores, né? Então, assim, a gente não consegue dizer que A, né, é igual a B, mas a gente sabe que elementos culturais fortes, né, dentro de uma empresa, elas tornam aquela empresa diferenciada, consequentemente com colaboradores mais engajados, mais comprometidos e, consequentemente, mais comprometidos com o resultado. Eles se sentem mais donos
daquela empresa, então eles querem mais fazer parte daquilo. Perfeito. Bom, Carol, Marcos e Lucas, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza de que esse é um episódio que vai agregar muito para todos os Wizards que estão vivendo tudo isso aqui que a gente falou na prática, mas não só para eles, para todo mundo que está fora da Wiz, especialmente gente de RH, de áreas de gente e cultura, que vão conseguir entender um pouquinho melhor como é que a Wiz funciona, como é que a Wiz construiu essa cultura forte que tem hoje. Como que ela conseguiu, né, ficar aí 50 anos, completar esse marco e tá tão forte como é hoje. A gente brinca que é a nossa jovem senhora. É a nossa Ela jovem. vive se reinventando, é super jovem. Não, falar com senhora pessoas- com 50 anos também, né? Acho Não, que gente, hoje em não tem dia... nada a ver com 50 anos. Se a gente for por esse lado, eu vou perder. Então é melhor a gente parar por aqui a questão da idade. Mas obrigada por terem participado, Imagina. foi ótimo estar aqui com vocês e a gente poder contar um pouquinho, né, pro nosso público. Foi um prazer. Eu que Obrigada agradeço. a vocês pelo convite. Bacana. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, então é isso. O nosso BetaCast acaba por aqui. Fica de olho nas nossas redes sociais, manda perguntas que você quer saber pro próximo episódio. Ficou alguma dúvida? Pode mandar pra gente que a gente responde. E até o próximo BetaCast.